Saudações, amigos, da sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Silver Spring, Maryland. Estou aqui mais uma vez com meus colegas oficiais executivos, Ayrton Keller, secretário executivo, e Paul Douglas, diretor financeiro e tesoureiro. Estamos aqui hoje para falar sobre unidade no corpo de Cristo, a 14ª crença fundamental da nossa igreja. A unidade entre os crentes é tão importante que começa com o próprio Cristo. Na noite anterior à sua crucifixão, Jesus orou fervorosamente: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E em sua oração naquela noite, Jesus não orou apenas por seus discípulos, ele orou por você e orou por mim. Conforme registrado em João 17, versículos 20 e 21, Jesus disse: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É através da unidade dos crentes em Cristo que o mundo vai acreditar nas boas novas que temos para compartilhar. Mas como é essa unidade e como ela pode ser alcançada? Comentando esses versículos de João 17, Ellen White escreveu: Que declaração maravilhosa! A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um nem de outro. No espírito, no desígnio, no caráter, eles são um, porém, não em pessoa. Participando do Espírito Santo, conformando-se com a lei do Senhor, o homem se torna participante da natureza divina. Cristo leva seus discípulos à viva união com Ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o homem se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e à virtude de Cristo e ao seu poder de tirar o pecado. Ao pensarmos nos discípulos de Cristo, sabemos que eles tinham origens diferentes, personalidades diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas, e às vezes eles brigavam para ver quem seria o maior. Jesus sabia de tudo isso, e ele tinha planos muito maiores para eles. Planos para eles alcançarem um mundo para ele. Mas Jesus sabia que eles nunca poderiam cumprir essa missão até que estivessem totalmente unidos. É por isso que ele orou pela unidade entre eles. Em Atos 2:1, vemos uma bela resposta à oração de Cristo apenas algumas semanas depois. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos significa mais do que apenas estar fisicamente juntos no mesmo lugar. Significa que eles estavam juntos de coração, mente e alma. Como foi que esses mesmos discípulos, que não muito tempo antes discutiam sobre quem seria o maior, agora estavam tão unidos na mensagem, missão e coração? No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White nos diz: Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ela continua dizendo: Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de lado todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Esses dias de preparação foram dias de profunda busca do coração, ela escreve. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram ao Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas.
Sentiam a responsabilidade que lhes cabia nesta obra de salvação de almas. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder que Cristo prometera. Respondendo à pergunta de como essa transformação poderia ocorrer, nós lemos: sob a influência dos ensinos de Cristo, os discípulos tinham sido induzidos a sentir sua necessidade do Espírito. Mediante a instrução do Espírito, receberam a habilitação final, saindo no desempenho de sua vocação. Haviam deixado de ser um grupo de unidades independentes ou elementos discordantes em conflito. Sua esperança não mais repousava sobre a grandeza terrestre. Todos eram unânimes. Cristo lhes enchia os pensamentos e visavam o avanço de seu reino. Na mente e no caráter haviam se tornado semelhantes a seu mestre, e os homens tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. And men took knowledge of them, that they had been with Jesus. Este é o tipo de unidade que precisamos na igreja hoje. Embora sejamos muitos, mais de 22 milhões de membros, de centenas de nacionalidades e grupos culturais diferentes, falando uma infinidade de idiomas, Deus nos chama para nos unirmos, unidos nele, com uma mensagem e uma missão, para salvar tantos quanto possível através de seu poder. Nossa 14ª crença fundamental explica assim: a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda a nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação, distinções de raça, cultura e nacionalidade, e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança, e estendemos um só testemunho para todos. Esta unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. Se você quiser aprender mais sobre esta bela crença fundamental, nós o convidamos a visitar o site mostrado na parte inferior da tela. Irmãos e irmãs, hoje Cristo está procurando nos unir como um nele. Um em mensagem, um em missão, um em propósito. O tempo é curto. Ao seguirmos os passos daqueles primeiros discípulos, deixando de lado nossos próprios desejos e ambições, entregando tudo a Cristo, orando fervorosamente pelo derramamento de seu Espírito Santo, Ele virá e nos unirá de maneira poderosa, dando-nos a sabedoria, força e coragem para proclamar o Evangelho eterno ao mundo inteiro. E então virá o fim. Convido você a se juntar a nós em oração agora mesmo. And then the end will come. I invite you to join us in prayer just now. Pastor Keller, nosso Pai Celestial, somos seres humanos com desafios, pecados e muitas necessidades diferentes, mas precisamos estar unidos a Ti e uns aos outros. E Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de o Senhor ter nos convidado para te acompanhar na missão de salvar este mundo. Obrigado pelo privilégio que Tu nos deste e nos concedeste Teu Espírito para que possamos ser unidos. E Senhor, que Teu Espírito realmente nos faça, cada qual, individualmente, cada vez mais como Jesus, para que Tua missão possa ser cumprida de maneira poderosa, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Obrigado por nos ouvir e obrigado por nos unir em Teu amor, em Teu caráter e em Tua missão. Pedimos todas essas coisas no poderoso nome daquele que orou em João 17, para que sejamos em unidade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Be in unity, our Lord and Savior Jesus Christ,
Amen.